Tudo bom, alunos? Aqui é o professor Jones Paubel, professor de ciência da Rede Municipal de Casimiro de Abreu. Nesse momento, nós vamos falar com os alunos do 8º ano. Vamos falar de reprodução dos animais. Peço que vocês tenham um pouco mais de atenção. Esse vídeo é um suporte de todo o sistema de ensino que nós montamos para você nesse período que nós estamos passando e dando continuidade no ano de 2021 no ensino remoto, tá bom? Então vamos entender um pouco mais sobre reprodução dos animais? Então nós temos aí a reprodução dos animais, que pode ser de uma forma sexuada e assexuada. Esses são os dois tipos de reprodução que nós temos. Reprodução sexuada e assexuada. Vamos agora entender o que seria uma reprodução assexuada. Nessa reprodução, não ocorre troca de material genético. O que seria o material genético? Todo ser vivo possui o DNA, que é o material genético. Esse DNA, ele equivale toda informação genética para formar os seres vivos. Então, nossos pais, né, nossos avós, nós somos herdeiros dessas cargas genéticas, tá bom? Mas a reprodução assexuada, essa troca ela é limitada, vamos dizer assim. A fecundação externa ocorre em meio líquido, sendo frequente na maioria das espécies aquáticas. Então, a reprodução assexuada, quando ela ocorre em meio líquido, ela ocorre uma fecundação externa. E os peixes são as principais espécies que realizam esse tipo de reprodução, né? O macho e a fêmea liberam simultaneamente grande quantidade de gametas na água, onde ocorre a fusão da célula masculina e feminina, tá bom? Mas a reprodução assexuada ela pode ocorrer entre células, divisões da célula. Por isso que é uma reprodução onde o material genético ele não tem troca genética, porque ocorreu uma autofecundação por divisão celular. No caso da reprodução, onde ocorre liberação de gameta, mas é fora do corpo, isso é uma reprodução assexuada também. Ocorre sim a troca genética. Continuando, a fertilização externa, né, que eu estava falando com vocês, é possível porque a água protege o ovo ou o zigoto da desidratação. Muitas vezes, o embrião é uma larva capaz de nadar e captar o seu próprio alimento. Então, está aí o nome da fertilização externa, reprodução assexuada. Exemplo, na maioria das espécies aquáticas. Exemplos: peixes ósseos, tainha, robalo, cavalos marinhos, etc. Anfíbios, girinos, rãs e sapos fazem reprodução assexuada. Não tem reprodução interna, e sim no ambiente. Agora nós vamos entender sobre a reprodução sexuada. A reprodução sexuada envolve a troca ou mistura do material genético entre os indivíduos de uma mesma espécie, geralmente por meio da união de gametas, dando origem a indivíduos semelhantes aos pais. Nos animais, a reprodução sexuada envolve meiose, cujo produto são sempre os gametas masculinos e femininos. Quando se fala de meiose, né, nós falamos de divisão celulares, tá? E essas células reprodutoras, elas se dividem por meiose, que é a metade do material genético de um corpo de um indivíduo, tá bom? Continuando. E aí nós temos um gameta masculino, que é o espermatozoide. Então o espermatozoide ele tem forma, e essa forma existe nomes diferenciados, como acrossoma, cabeça, peça intermédia e cauda ou flagelo. Então está aí a imagem do gameta masculino espermatozoide. Nós temos o gameta feminino, que é o óvulo, que também existe estruturas como núcleo, citoplasma,
e zona pelúcida. Em algumas espécies de animais, como nos coelenterados, pode ocorrer durante a reprodução a alternância de uma fase assexuada com assexuado. Quer dizer o quê? Então, em algum ciclo de vida de alguns animais, eles têm os dois tipos de fase ou tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Na reprodução da água-viva, a fase sexuada ocorre na forma de medusa, a fase mais desenvolvida do ciclo. A assexuada ocorre na forma de pólito, que é reduzida. Vamos observar o exemplo? Então, nós temos a imagem do ciclo da vida da água-viva, né? Medusa, aí libera a larva, né, ela forma um pólito, o plórito na fluorescência liberam várias ênfira, que vão crescer e formar as famosas medusas. Bom, então as águas-vivas possuem reprodução sexuada e assexuada. Outro exemplo aí mais detalhado, né? Mostrando as fases das reproduções aí. Fase assexuada e sexuada. Então, observe, medusa, macho, remedusa, fêmea, fecundação interna. Libera as larvas. As larvas se fixam no substrato e desenvolvem uma colônia. Essa colônia começa a se dissipar, né? Liberando a reprodução assexuada. Nos seres humanos, o ato sexual pode ser realizado não apenas pela reprodução, com o objetivo de gerar um novo ser, mas também a realização ou realizar para satisfazer o prazer. Já nos animais, o único objetivo deles com acasalamento é a reprodução, gerar mais seres da mesma espécie. Então, está aí fazendo uma relação dos seres humanos com os outros animais sobre o ato sexual. Há muitas doenças sexuais que podem ser transmitidas durante a relação sexual, nos humanos, principalmente, né? As pessoas pensam que os animais, durante o acasalamento, não podem pegar esse tipo de doença, mas isso está errado. Então, também animais sofrem com doenças sexualmente transmissíveis. As doenças no acasalamento de dois animais é muito raro de acontecer, particularmente nos cães. O nome do vírus é o tumor de Scritch, causa uma espécie de câncer no órgão genital do animal. Então, alguns animais desenvolvem esse câncer, que seria uma reprodução sexuada de animais que também pode ter doenças sexualmente transmissíveis. Então, após a reprodução dos animais, os seres gerados por eles podem tanto ficar abrigados no interior do corpo, né? Tipo a mãe, ela desenvolve, né, a criança ou o animal, como cavalo, gato, cachorro, desenvolve dentro do corpo da fêmea, onde são ricos de nutrientes, né? Então se mantém o desenvolvimento desse ser vivo através de nutrientes que é encaminhado pela mãe. Então, nós temos aí outros exemplos de reprodução sexuada. Reprodução dos répteis. Ocorre fecundação interna no interior do corpo da fêmea. Isso ocorre pois os répteis possuem um órgão copulador. E após os ovos ficarem em terra firme, eles eclodem, né? Tartaruga faz isso, né? Cobras, lagartos. Então, tá aí os exemplos dos animais que possui fecundação interna, mas põe os seus ovos de forma externa para gerar ou continuar o desenvolvimento do ser vivo através desse tipo de reprodução sexuada, mas sendo que ele põe ovos. Já a reprodução dos anfíbios, após o macho e a fêmea se acasalarem, a fêmea deposita os ovos na água e o macho descarrega o espermatozoide sobre eles. Portanto, a fecundação já é externa, reprodução assexuada.
e os ovos não se desenvolvem cascas, ficam na água, né? Após uma semana, esses ovos se transformam em girinos, onde se alimentam de algas e micro-organismos. Em menos de 2 meses, eles vão para a terra e se desenvolvem, formando a forma adulta, perdendo a cauda, tendo respiração cutânea e assim por diante que os anfíbios, como sapo, perereca e rãs, se desenvolvem. Tá aí os exemplos, né, dos sapos e pererecas e rãs se reproduzindo, e a fecundação é externa, reprodução assexuada. Já aves têm a reprodução, né, interna, são reproduções sexuadas, macho e fêmea, né, possuem órgãos copuladores, e ao decorrer do tempo, as fêmeas põem os ovos para fazer a incubação, para que o filhote se desenvolva dentro dos ovos. A clara dos ovos é uma fonte de proteína. Então, quando a gente come a clara do ovo, na verdade é uma fonte de proteína para o embrião que está se desenvolvendo dentro do ovo. Contém o vitelo, um material rico de substâncias nutritivas que alimenta o embrião. Então tá aí a imagem aí, ó, do ovo, né? Como se posiciona dentro do ovo, né, o material. E tá aí algumas espécies de aves, alguns exemplos. Já a reprodução dos mamíferos tem sexos separados. O macho possui testículo e a fêmea possui óvulo. A fecundação é quase sempre interna, praticamente todos vivíparos, e nasce com a aparência semelhante dos pais, embora ainda pequenos. Gestação varia de 13 dias, coelhos, 20 meses, elefantes, filhotes se alimentam por meio de placenta, obtendo, né, do sangue materno os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Tá aí alguns exemplos de mamíferos se reproduzindo, né? E para resumir, os tipos de reprodução sexuada, então nós temos nomes para certos tipos de reproduções sexuada. Autogamia, ambos os gametas que vão se fecundar são provenientes da mesma célula-mãe. Conjugação, quando ocorre a troca de material genético entre indivíduos unicelulares. Após essa troca, estão aptos a se dividirem. Xenofíceas e algas filamentosas. Fecundação cruzada, quando ocorre fertilização entre indivíduos de sexos diferentes. Notenia, quando ocorre reprodução durante a fase larval. Partenogênese, quando o óvulo ou não fecundado desenvolve formando um indivíduo sexualmente viável à reprodução. Abelhas, formigas, pulgões, térmitas e crustáceos. Partenogênese, quando ocorre a partenogênese durante a fase larval. E poliembrionia, quando ocorre a formação de vários embriões a partir de apenas uma célula-ovo. Exemplo, tatu. Então, essas palavrinhas, né, que são bem detalhadas, não fiquem preocupados com isso. Só foi uma indicação dos nomes, né, e dos estudos que existem dentro da reprodução sexuada. Tá? Isso já é uma informação além. Tá? Só saber o que é reprodução assexuada e sexuada tá ótimo. Fecundação interna e fecundação externa. Também tem os tipos de reprodução assexuadas que tem os nomezinhos mais detalhados. Cicipariedade, né, que ocorre divisão da célula, né, por biparte, que se divide ao meio. Gemulação, né, que tipo de reprodução onde sugere brotos, então ocorre a liberação de brotos, que se desenvolve no indivíduo. Esporulação, que ocorre nos fungos, né, que liberam esporos. Esquizogonia, onde a reprodução típica dos protozoários.
laceração, onde perde um fragmento, trauma daquele fragmento, né? Parte do corpo, e ocorre o desenvolvimento de um novo ser. Regeneração, tipo de reprodução que ocorre em estrela do mar, que ocorre a reconstrução de um corpo de uma parte lesada. E estrobilização, designa-se a reprodução assexuada observada em alguns pólitos sileterados, os quais fragmentam o seu pé em números de segmentos, chamados êfiras. Cada êfise destaca-se, desenvolvendo-se, constituindo-se depois de novas medusas. Então está aí um estudo um pouco mais detalhado nessa reta final aí, né? Dividindo a parte de reprodução assexuada e sexuada. Então, o que eu quero de vocês, sabendo que existem esses dois tipos de reprodução, onde sexuada, fecundação interna, e assexuada, fecundação externa. Tá bom, alunos do oitavo ano? Valeu, obrigado e vamos que vamos.